Paz seja convosco. Queremos louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, agradecer pelo seu amor, pela sua graça. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que está aqui junto comigo, com esse propósito de buscar a face do nosso Deus Altíssimo. Ele é merecedor de honra, merecedor de graça, de glória, de louvor. E nós estamos aqui nesta manhã exatamente com esse propósito: buscar o seu conhecimento, buscar o seu entendimento. Precisamos que o Senhor nos conceda a capacitação, tanto para mim no falar, como para você no ouvir, entender e aplicar na sua vida. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti por todo o Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós temos sido, Pai, agraciados pelo Senhor. Temos sido, Pai querido, cuidados e protegidos pelo Senhor. Lutas, tribulações já eram previstas nas Escrituras, mas o Senhor permite que a luta venha por um caminho e vá embora por 7. E nós somos gratos por isso. Agradecemos porque vivemos neste país maravilhoso chamado Brasil, em que nós temos a liberdade de professar o amor do Senhor, buscar o conhecimento do Senhor. E queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nesta manhã fale conosco, continue falando conosco, nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez com o objetivo de conhecer mais de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Somos poucos, mas a palavra mostra realmente que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso é uma realidade. Sempre foi assim e será assim até o fim dos tempos. Infelizmente não é algo que nós podemos mudar. Em oração ao Senhor, sempre coloco a vida de vocês na presença dEle, a vida daqueles que se ausentam da dominical, que acham outras coisas para fazer. Mas é só isso que nós podemos fazer: orar e continuar marchando e caminhando, levando os ensinamentos do Senhor. Começamos na semana passada um novo tema chamado pecados intocáveis. Como nós fazemos costumeiramente, nós fazemos um breve resumo do que nós tratamos na semana passada, para então dar andamento, dar continuidade ao nosso estudo. Nós abrimos o nosso estudo lendo o texto de João 8, 5 a 7, que fala da mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério e foi levada pelos seus acusadores para ser apedrejada e questionando Jesus. E ali Jesus, ele fala de alguns conceitos para aqueles homens, que todos que não tivessem pecado poderiam sim jogar a primeira pedra, e aqueles homens eles foram saindo. E aí, adultério ele sim é pecado, mas esse estudo tem como foco não os pecados, digamos, óbvios, ou os pecados socialmente não aceitos, mas aqueles pecados sutis, não do mundo, mas de nós cristãos. Os nossos estudos eles têm o foco não o mundo, mas nós, pessoas que buscam ser mais do Senhor. Então nós começamos a tratar essa vertente, digamos assim, desse estudo, no sentido de que os pecados sutis dos cristãos eles têm sido esquecidos. Nós olhamos para o homossexualismo, nós olhamos para o roubo, olhamos para o assassinato, para as pessoas que estão drogadas e alcoolizadas, mas nós esquecemos dos nossos pecados sutis. Falamos que esse estudo, mais do que um estudo de acusação, é um estudo de esperança, porque nós não devemos perder a esperança diante da constatação dos nossos pecados, entendendo que apenas o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tanto que se nós falarmos de pecado com uma pessoa que não tem Deus no coração, ela não vai entender. Nós devemos crer que no Evangelho
É ali que Deus cuida e trata do nosso pecado e da nossa culpa. O Evangelho, contudo, é apenas para pecadores. Se você não é pecador, se você não entende que a sua vida é uma vida pecadora, o Evangelho não tem efeito. Falei na semana passada, é a mesma coisa que você ir a um médico e achar que você está curado. O médico vai te perguntar o que é que você tem e você vai falar, estou bem. E ele não tem como te medicar, não tem como pedir algum exame por conta da sua situação que você diz que está bem. Começamos então a tratar no final da aula passada, da segunda aula, sobre a condição de santos. A palavra santo é uma palavra que é muito debatida, em especial dentro do meio católico romano. Todos aqueles que morreram e tiveram uma vida segundo os padrões que a Igreja Católica Romana tem como positiva, eles podem ser beatificados ou num segundo momento, eles são dois níveis, né? Primeiro você é beatificado, depois você é declarado santo. Mas quando nós lemos na semana passada o texto de 2 Coríntios, nós vimos que o apóstolo Paulo identifica uma igreja que é orgulhosa, cheia de membros rebeldes, que toleravam indecência, processavam uns aos outros, consumiam a ceia do Senhor sem reverência nenhuma, e ele chama esses homens de santos. E esse título santo é algo que muitas vezes incomoda nós cristãos. Como que eu posso ser santo numa condição como essa? O problema é que nós partimos da sociedade para a Bíblia, para dar o entendimento, e isso é errado. Nós temos que partir das Escrituras para então levar esse conceito para o exterior. O que é santo? Primeiro que santo é um título, não é algo que não tem uma pessoa que é escrito santo tal. Pelo menos dentro da nossa cultura protestante, a pessoa não é identificada como santo. Mas o que é ser santo? Uma coisa que ele não é referenciada ao caráter da pessoa. Santidade não se refere ao meu caráter, ao meu agir. Se refere a quem me declarou, quem me comissionou como santo. Essa santidade ela não procede do agir do homem, dos milagres que porventura sejam através do homem ocorram, mas essa santidade, essa nomenclatura, esse título, ela procede de Deus. Santo quer dizer separado de Deus. Se você é salvo, se você é um cristão, você é um santo de Deus. Não pelas suas forças, não pelas suas energias, não pelo seu agir, não pelo seu tempo de oração, não pelo seu tempo de leitura da palavra, mas por aquele que declara que você é santo. Até mesmo o mais simples, o mais imaturo, o mais novo na igreja, se ele tem Deus, ele é santo. Mas nós somos separados. Separados para quê? Separados para quem? A resposta é: para quem que nós somos separados? É para Deus. Nós não somos separados para a nossa vida, e sim para viver a vida que Deus tem para nós. Um Deus que nos sonda ainda no ventre das nossas mães, e já nos conhece antes da fundação do mundo, e determina um propósito para as nossas vidas. E quando nós o aceitamos, quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós começamos a agir para cumprir esses desígnios para o qual nós fomos separados. Todo cristão verdadeiro foi separado, reservado por Deus, para Deus. Então, muitas vezes eu pergunto para as pessoas: você é salvo? Pastor, eu não sei. Não é condicional à pessoa. É claro que os sinais, se você é salvo ou se você não é salvo, eles são vistos a olhos nus através das pessoas que te cercam. Se você age como um santo, se você age como um filho de Deus, quem vai dizer isso são os outros. O próprio Jesus, enquanto eu pregava, ele falava: eu não dou testemunho de mim, quem dá é aquele que me enviou. E aqueles homens ficavam confusos naquele contexto, porque eles falavam assim: mas você está blasfemando, você está se dizendo filho de Deus. Eles não entendiam que, se eles eram de Deus, eles também eram filhos de Deus.
Eles não conseguiam aceitar, eles não conseguiam ter essa proximidade com aquele que era separado. Não! Todo cristão verdadeiro, ele foi separado ou reservado por Deus, para Deus. Santo não é alguém que é bonzinho. Santo não é alguém que é religioso. Santo é alguém que Cristo comprou com o seu sangue na cruz e separou para si mesmo como sua propriedade. Não é uma ação do Paulo, não é uma ação da Menise, é uma ação de Deus. No sentido bíblico do termo, santidade não tem a ver com realizações. Quantas igrejas eu abri? Quantas pessoas eu discipulo? Santidade não tem a ver com realizações, não com perfeição de caráter. Olha o Sebastião, como ele é um exímio pai de família, então esse cara é um cara santo. Não. Mas tem a ver com uma condição inteiramente nova de viver gerado pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera em nós essa santidade. Uma santidade que ela vai sendo progressivamente acrescida no teu caminhar. O Senhor, Ele permite lutas e vê como você reage. Em momentos você está com o coração atribulado, em momentos você está com o coração confiante, e cada vez que passa, e cada vez que você lê as Escrituras, o seu coração tem que ficar cada vez mais firmes nas promessas do Senhor Jesus. Paulo descreve isso como sair das trevas para a luz e ser livre do poder de Satanás para ir para o poder de Deus. Você estava em trevas, você era inimigo de Deus, e aí você deixa de ser inimigo de Deus para você passar a ser família de Deus. Abre Atos 26, 18. Alguém lê, por gentileza? Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. São os santos, são aqueles que são resgatados. Colossenses capítulo 1, verso 13. 1:13. Colossenses 1:13. E diz: porque nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na minha versão está assim: Ele, Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É algo meio ficção científica. Nós estávamos no império das trevas e passamos para o reino da luz. Nosso comportamento não nos torna santos. O seu agir, pastor, então eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser. Não. O seu comportamento não te torna santo, mas revela se você é santo. Aquele que é santo não consegue viver nas antigas práticas. Tropeça sim, cai sim, rala o joelho sim, mas ele se levanta, porque é algo que não procede dele. É como se na queda o Senhor estendesse a mão e te levantasse. Eu lembro que há mais de 15, 20 anos atrás me deram parece um postal, né? Era um versículo bíblico que mostrava, chamava acho que pegadas na areia, e aí mostrava duas pegadas, dois pares de pegadas, né? na areia, e daqui a pouco tinha uma só, e aí no texto estava falando assim, que em certos momentos Deus ele carregava a pessoa, e aí era só Deus que estava carregando, mas depois a pessoa volta a caminhar novamente. Somos feitos santos unicamente
pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que realiza essa mudança profunda no nosso íntimo, para que de fato nos tornemos novas criaturas em Cristo. É Ele que faz isso. Claro que nós temos uma participação no sentido de sermos submissos a isso. Ele nos leva nesse processo de santidade a buscar a leitura da palavra, a meditar nas Escrituras, a estar presente nos cultos públicos, a confessar o nome do Senhor onde Ele passa. Mas tudo isso não procede do ser humano, procede de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim que, e assim, se alguém está em Cristo, ele está colocando uma condição. Se você, Menísia, está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele não está falando que é uma coisa que vai acontecer. Ele está falando que é agora. Sebastião, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não é vai se tornar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Mas pastor, eu me pego às vezes em mentira. Se faz novo dentro do contexto de Deus. Nós, no nosso tempo cronológico, nós ainda tropeçamos. Quer dizer que, se você mentir, você se arrepende e tenta voltar novamente ao caminho correto. E aquele que é ímpio, não. Porque ele não é santo. Ele não é separado de Deus. Ele não tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Essa mudança de estado é descrita profeticamente em Ezequiel. Abre aí. Ezequiel 36, 26. Ezequiel capítulo 36, 26. Ezequiel 36, 26. Que diz 26: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então nós temos o ser humano que tem um coração e tem um espírito. Deus, ele olha para nós e fala: eu vos darei um coração novo, e porém um espírito novo dentro de vós. Mas para que ele faça isso, o que ele faz? Ele tira o coração de pedra, o coração morto, o coração frio, o coração indiferente. Ele faz uma cirurgia, arranca aquele coração. É claro que não é o coração cardíaco nosso, é o centro das nossas emoções, mas é referenciado como o coração. Ele tira esse coração bem endurecido e ele coloca um coração novo. O seu espírito que estava morto, ele é renovado, e o Espírito Santo vem fazendo o que? Vivificando ele. E vos darei um coração de carne, um coração novo, e um espírito novo. Seria bom que a história terminasse aqui, porque os dois últimos parágrafos talvez sugiram que santo é alguém que não peca mais. As pessoas leem isso aí e falam: não, eu não sou santo não, porque se eu tivesse um coração novo eu não pecava mais. Se realmente eu tivesse um espírito novo, eu não pecava mais. Infelizmente, todo mundo sabe que não é bem assim, a gente continua pecando. Pelo contrário, se formos bastante honestos, confessaremos que pecamos o tempo inteiro em nossos pensamentos, palavras e ações. Eu lembro de um culto que nós tivemos dominical há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, e bem ali no canto estava a nossa irmã Edilene, e eu falei assim: imagina se Deus projetasse aqui na tela os seus pensamentos do dia, da semana. E aí a irmã ficou vermelha ali.
Ela ficou vermelha, mas todos nós ficaríamos envergonhados se Deus realmente pusesse os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas ideias projetadas para que todo mundo veja algo que vai acontecer no dia do juízo. Fala, Sebastião. A restauração da alma seria diária em Cristo? Primeiramente, a gente precisa definir uma coisa. Apesar de a terminologia existir corpo, alma e espírito, quando nós analisamos as Escrituras, é uma coisa só. Então ele usa palavras sinônimas para falar do físico, do emocional e do espiritual. Mas nós temos que entender que nós não somos seres divisíveis. Não dá para você, o emocional da Menísia fica aqui, o físico da Rosângela fica aqui, o espiritual, não tem como. Nós somos seres únicos. Únicos no sentido de compostos de corpo, alma e espírito, tá? Então não dá para você separar isso. Há pessoas que separam. Dentro da teologia reformada, dentro do meu entendimento, nós somos seres únicos. Então o Sebastião ele pergunta: a nossa renovação, ela é diária? E a resposta para ele é sim. Dia após dia, nós somos colocados à prova pelo Senhor, para ver se nós entendemos as lições. A teologia reformada também fala sobre o culto bíblico em ser uma vez por semana. Por que uma vez por semana? Porque você recebe uma gama de informações no domingo e você vai passar meditando nisso toda semana. Aquilo que foi falado. Tem uma moça que eu acompanho que é lá da Bahia, e ela tem assistido os nossos cultos, e ela fala assim: pastor, era quarta, quinta-feira, eu ainda estava lembrando do que você falou. A nossa vida tem que ser assim. E aí nós acrescentamos a isso o nosso devocional diário, que tem que fazer parte da vida do cristão. Você tem que ler pelo menos 1, 2 capítulos, ter um tempo de 5, 10 minutos, pelo menos, para que você possa meditar no versículo bíblico, orar um pouco, e aí você poder começar o seu dia no labor diário. E essas meditações que você tem acesso, seja no culto, seja na palavra, seja nas suas leituras individuais, em louvores que você porventura vem ouvir, eles vêm confrontando você. E aí quando você compara aquele padrão que é o bíblico com o padrão que você é, você tem que tomar uma decisão: eu vou mudar ou eu vou continuar? Se você muda, ocorre o quê? O que o Sebastião falou: um crescimento, um renovo diário. A santificação progressiva. Santificação progressiva. Começa quando? Sim, Jesus. Acaba quando? Fechar os seus olhos ou toque trombeta. Não tem outra saída. É todo tempo aprendendo. Todo tempo aprendendo. Respondeu, Sebastião? Sim, obrigado. E vos darei um coração novo, porém em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra e o espírito antigo, aquele que não aceita, que não ouve. Seria bom que a história terminasse assim, mas nós sabemos que quem é santo continua pecando. E aí nós vemos o estudo da igreja de Corinto, que nós lemos na semana passada. Aqueles homens que eram santos continuavam com pecados grotescos. Até mesmo nossas melhores atitudes são manchadas por motivos impuros. Nós temos um ser, nós somos, apesar de santificados, nós somos totalmente pecaminosos. As nossas ações em nós mesmos são contaminadas. Sempre são maculadas pelos nossos desejos, pela nossa vontade em você levar vantagem em alguma coisa, em você ser beneficiado em alguma coisa. Até mesmo nossas melhores atitudes são manchadas por motivos impuros e por uma vivência imperfeita. E quem de nós se atreveria a dizer: eu amo o próximo como a mim mesmo? Você se atreveria a dizer isso? Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Você teria a condição de 100% das vezes abrir mão daquilo que é o seu direito em prol do outro? O outro maculou, roubou, mentiu e você entrega a outra face?
Confesso a vocês que eu não conseguiria fazer isso. Muitas e muitas vezes eu olho para situações e eu olho sempre para no que eu vou ser beneficiado. E eu vou tender para um lado ou para o outro. Muitas igrejas acontecem isso, em muitas igrejas. Pessoas que são grandes dizimistas têm privilégios maiores do que aqueles que não são. Infelizmente, o coração de muitos líderes espirituais, eles estão tendidos àquilo que entra. Como que eu vou fazer se a Rosângela não der o dízimo dela? Como é que eu vou ficar o meu salário? Então eu permito que a Rosângela haja do jeito que ela quer, simplesmente porque eu tenho que ser beneficiado de alguma maneira. Mesmo que eu dê uma roupagem espiritual e fale, não, é para que a obra continue. A gente vê bastante isso na televisão. Não deixe a obra parar. Quem sou eu para manter uma obra parada, fechada? Ou para abrir uma obra? Sendo que Deus é aquele que fecha a porta e ninguém abre, e abre a porta que ninguém fecha. E aí o clamor na televisão é, não deixe essa obra parar. Quem sou eu? O dono da obra não sou eu, o dono da obra é o Senhor. Amém. Até mesmo nossas melhores atitudes são manchadas. E quem de nós se atreveria a dizer, amo ao próximo como a mim mesmo? A igreja tumultuada de Corinto é a maior evidência de que nós, os santos, pecamos demais em nossas atitudes e ações. Por que isso é verdade? Qual o motivo da desconexão entre o que Deus aparentemente prometeu e o que nós experimentamos no nosso viver diário? Gálatas 5,17. Ainda não ouviu, você lê, Menise. Gálatas 5,17. Por que nós agimos como agimos? Porque há essa desconexão entre o que Deus fala na palavra e nós vivemos diariamente. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra. Nós já falamos algumas vezes. Há uma luta, uma guerra. E aquele que é mais fortalecido é o que ganha. Numa luta de ringue, de boxe ou de qualquer outra modalidade esportiva, quem ganha é aquele que é mais bem preparado. É aquele que se dedica mais. Quando a gente olha, e aí a Menisa estava mais a par dos Jogos Olímpicos, quem ganhou as melhores medalhas foram aqueles que se prepararam mais, que tinham mais condições. Tem sim o fator genético, tudo tal, mas aquela pessoa que se dedicou, que abriu mão de outras coisas, o que aconteceu, ela se destaca. E aí numa competição como essa, ela é premiada. Na nossa luta diária da carne contra o espírito, como nós queremos que o nosso espírito ganhe se nós não o treinamos? A carne é treinada todos os dias. Toda vez que você sai, você é treinado na carne o tempo inteiro. Você vai no mercado, você é treinado na carne, na sua paciência, você vai num posto, você olha, você é treinado na carne. Quando que você é treinado no espírito? Quando você luta contra essas situações. De que forma? É no muque? Não. É espiritualmente. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Quando você começa a proclamar esses versículos, você começa a ler e meditar neles, você faz o que com o teu espírito? Deixa ele forte. A luta vem, o que acontece? Ela perde. Mas o que tem acontecido em regra é o que? A carne milita contra o espírito, mas o nosso espírito não está pronto. Nós não estamos preparados para a luta, porque nós nos envolvemos com coisas que não são importantes. Nas Escrituras diz, por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Por que a gente
reclama tanto da falta de dinheiro e gasta tanto em coisas que não são necessárias. E hoje em dia é difícil a gente filtrar o que realmente edifica, o que não. E eu não sei se pode chamar assim, mas eu vou chamar assim de janelas, né, de alimentação. Porque que são os olhos, né, que a Bíblia fala que aquelas questões de concupiscência, né, então eu falo assim, janelas, então seriam os olhos, né, nossas mãos, no que nós, na questão da sua honestidade, né, quanto às mãos, seus pés, né, por onde você anda, né, e essa questão, né, o que você ouve também, então tudo isso, né, são as, assim, eu chamar janelas, de como você se alimenta, né, o que você tem ouvido, o que você tem visto, por onde você tem andado, né, o que você tem feito com as mãos, né, então... Mas é exatamente isso. Nós alimentamos o nosso ser, a nossa carne, o tempo todo. E o nosso tempo ao Senhor, ele é separado, quanto muito, um dia por semana. Quanto muito. Alguns oram na refeição, outros nem oram. E aí você está reconhecendo, quando você não ora numa refeição, você está reconhecendo que aquilo proveio de você, não de Deus. A guerra entre a carne e o espírito, descrita em Gálatas 5,17, ela não acontece uma vez por semana. Você pode buscar Deus uma vez por semana, se busca, mas a guerra da carne com o espírito, ela é praticada diariamente, no íntimo, no interior de cada cristão. É na sua dúvida, é na sua dificuldade, no seu pensamento. É por esse motivo que Pedro, por exemplo, nos incentiva a nos abstermos dos desejos carnais. 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. E diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combate contra a alma. Então o que o apóstolo Pedro está aí, que nós já tratamos esse texto dentro do culto noturno, nós já falamos da condição de peregrinos e condição de forasteiros, e ele fala, exorto-vos. Ele está falando por favor? Não, ele está ordenando. Ele está falando, eu estou chamando a tua atenção. Você tem que se abster de todo esse desejo, de toda essa vontade, essa paixão que você tem carnal. E nós temos que entender que a nossa vida nesse mundo é uma vida de aflições. Não quer dizer que você tem que viver relegado a não ter nenhum tipo de prazer nessa vida, não é isso. Mas nós temos que ter equilíbrio, e as pessoas não têm equilíbrio. O Salomão, ele fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de ajuntar e há tempo de separar. Há tempo de você gastar e há tempo de você economizar. Nós vivemos dias maus. O preço da gasolina está lá em cima. Eu espero que essa nova decisão do governo aí surta algum efeito. O etanol nas bombas. Pastor, eu nem tenho carro. A ministra pode falar assim, nem tenho carro. O preço do combustível incide no preço da alimentação, da água, da luz e tudo. Nós temos que entender que essas situações, elas se referem a nós. Então quando eu vejo o preço da gasolina lá, 6,30, eu vejo que o arroz aumenta, o feijão aumenta, tudo aumenta. Tudo aumenta. E nós temos que pensar além de nós. Eu posso ter um automóvel que eu posso pôr um combustível, Sebastião, mas a gente não pode pensar só na gente, no impacto que aquilo sofre na gente. Nós temos que nos abster dos nossos desejos carnais. O que esses desejos fazem? Eles lutam contra o nosso espírito. Quando você alimenta essa vontade, esses desejos, o que acontece é que o teu espírito, de Gálatas 5,17, ele é enfraquecido. Porque você está se alimentando de coisas que não são espirituais.
Então, apesar de 2 Coríntios 5,17 que nós já lemos, Ezequiel 36,26 que nós lemos, falarem sobre uma mudança definitiva que sempre ocorre no íntimo de cada novo convertido, o resultado visível dessa mudança não é instantâneo. Não é miojo. Você não é um miojo. Coloca lá 3 minutos, está pronto. Não, não é assim. Quando você vê a fabricação do vinho, você vai ver um reportagem, você vai ver quantos anos aquilo fica. Aqueles queijos, né, faixa azul, aqueles queijos mais caros, quantos anos aquele queijo fica ali? Aí você foi escura, joga de um lado para o outro, põe no sol, está tudo bem. Não é o mesmo sabor. A mesma coisa somos nós. Porque o tempo na igreja é como, né, se a gente for pesar, na igreja é como se fosse assim, só um exemplo, né, fosse 10%, né, e a semana 90%, é o seu relacionamento diário com Deus. E às vezes, né, tem pecados assim que é essa questão da santidade progressiva. Deus, de novo, eu cometendo essa mesma questão, mas eu uso aquele ditado popular, né, bate até que pule. Então Deus vai tratando aquilo lá, até que o momento daquilo lá não mais te domine. Então assim, você não desistir, porque às vezes a pessoa diz, eu continuo, eu pequei, eu me confessei a Deus, mas continuo caindo no mesmo pecado, no mesmo erro. E a pessoa às vezes até pensa em desistir, mas não existe outro caminho melhor. Aquele que Pedro falou com Deus, né? Não, o Senhor Jesus, eu não lembro muito bem, mas aí Pedro falou assim para o Senhor Jesus, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, por mais que às vezes a gente pense, Senhor, eu já estou cansado desse pecado, né? Apesar que o Senhor sempre me perdoa, mas, né? Mas vai chegar não desistir, vai chegar um momento que aquilo não vai mais te dominar. E perseverar nos caminhos de Deus, porque é o melhor caminho. E mesmo que e mesmo que você não seja liberto, você vai na glória ser restaurado. Tem coisas que você não vai ser liberto aqui na terra. Tem dores e lutas que você não vai ser liberto aqui na terra. Não tem essa... Nós temos a esperança que pode acontecer. Toda vez que eu falo com a Lurdinha, ela fala assim, eu creio que Deus ele pode, mas pode ser que ela fique com essa dor a vida inteira? Pode ser que a gente passe por uma luta, dificuldade pela vida inteira? Pode ser que Deus ele trate-nos na nossa vida a vida inteira, e pode ser que não. Tem pessoas que são libertas do seu pecado miojo, instantaneamente, mas tem outras que não. Porque a solução não é fugir do altar ou do seu relacionamento com Deus. A solução não resolve. A solução é ir a Ele. Não é retroceder do caminho do mal, né? Voltar o olho para o caminho que você estava das trevas. Sim. Aquele que pegou o arado, não volte. Mas é difícil. Porque em meio às lutas da vida, a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes nós voltamos ao caminho antigo. Lá em Apocalipse fala, eu estou vendo vocês fazerem as coisas, agindo corretamente, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês estão procurando outros caminhos, outras soluções. E não é por aí. Volta lá. Volta lá atrás. Resolve e continua caminhando. Se você não fizer isso, você vai perder o seu luzeiro, a sua referência. Não é perder a salvação. Porque eu acho que, eu acho que é Paulo que fala esse versículo, que ele estava fazendo uma exortação para um grupo, aí ele fala isso, é como vocês não voltarem ao vômito. Então é um caminho terrível, o caminho que Deus nos tirou. Então não voltar esse caminho de trevas, né? Mesmo com a dificuldade e tal, perseverar, né? Então, apesar de 2 Coríntios 5,17, Ezequiel 36,26, que nós lemos falarmos sobre a mudança definitiva que ocorre no íntimo de cada novo convertido, o resultado visível dessa mudança não é instantâneo e não é absoluto. Ele é progressivo e contínuo durante toda a nossa vida. No entanto, a consciência dessa luta interna contra o pecado não deverá jamais ser usada como desculpas para atitudes erradas. Você não pode
usar este exemplo, como eu já vi uma pessoa falando assim, já que de Jesus Cristo morreu por mim, eu faço o que eu quiser, e aí Jesus Cristo que vai atrás de mim. Pelo contrário, nós devemos ter sempre em mente que somos santos, chamados a viver separados para Deus. Então cada ação, cada atitude nossa, ela tem que ser pesada e ponderada. Nós estamos glorificando a Deus ou não estamos glorificando a Deus? Paulo então inicia a sua primeira carta aos Coríntios chamando aqueles homens, aquelas mulheres, aquela igreja pecadora, rebelde, de santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Vocês são santos e vocês são chamados para serem santos. No restante da carta, Paulo os exorta vigorosamente a se comportarem como os santos que são. Então você tem que olhar para a sua vida, você tem que ter um tempo de meditação em alguma hora do seu dia, para você pensar e colocar na balança o que você tem feito com a tua família, com as oportunidades que Deus tem te dado, com o seu tempo, com os seus recursos financeiros. O que você tem feito com isso? Você tem glorificado a Deus? No restante da carta, Paulo chama a atenção eles vigorosamente se comportarem como santos. Em um sentido, a carta de Paulo poderia ser entendida: vocês são santos. Eu estou declarando isso. Se comportem como? Amém, queridos? Amém. Nós vamos para o nosso intervalo. Nós vamos estar dentro desta breve pausa. Quando for 15 para as 11, nós estaremos novamente nos conectando, e eu espero você para esse segundo período. Não fuja, não vai para o mercado, não vai para a feira, não vai lavar o carro, não vai pegar buquê de flor, não vai fazer nada disso. Volta para assistir a aula com a gente. Deus te abençoe e te conceda a graça.